Nosso giro de notícias. Ontem à noite, o jornalista, colunista da Folha de São Paulo e blogueiro Reinaldo Azevedo trouxe em seu programa de rádio na Band News FM novas revelações sobre abusos da Lava Jato. Reinaldo é um dos associados do site de Intercept. Pois é, ninguém pode dizer que ele é petista. Afinal de contas, foi o próprio Reinaldo Azevedo que inventou o termo petralha e escreveu pelo menos 2 livros dedicados a criticar duramente o Partido dos Trabalhadores e Lula. Pois é, e as novas revelações sobre conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro, o coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, o Deltan Dallagnol, e o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Eles demonstram claramente uma atuação em conjunto para prejudicar a defesa do ex-presidente Lula. Moro pede a substituição da procuradora Laura Tesler, que participaria da audiência de Lula, e é atendido. Ela, de fato, não participou da audiência. O procurador Carlos Fernando ainda é orientado por Deltan Dallagnol a apagar a troca de mensagens depois de ter lido, para que o pedido de Sérgio Moro não fosse revelado a ninguém. E Carlos Fernando cumpre a ordem. Olha só, entre uma parcela da classe política, já existe uma avaliação sobre a Vaza Jato. Moro não é mais aquele super-homem que pensava ser. André, a gente quer a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Como você viu esses últimos desdobramentos da Operação Lava Jato e também a participação do Sérgio Moro no Senado na quarta-feira? Como que você viu tudo isso? Eu vou fazer uma introdução, né? Nesse nosso país, há, historicamente, uma naturalização de violações. Desde violações muito graves a violações cotidianas. Um exemplo de violações muito graves que são naturalizadas por exemplo, a sociedade brasileira, no Brasil, todos os dias morrem ou são feridos ou são violados direitos dos povos indígenas sem que isso cause comoção. Isso é naturalizado, normalizado. É um exemplo de um fato de violação menos grave, a faixa de pedestre, que quase nenhum motorista respeita e que é normalizado. Agora, a minha grande preocupação é mais uma nova normalização, mais uma nova naturalização de violação de direitos. Que estou falando da violação do direito de toda pessoa, de qualquer cidadão, de ser julgado, ter um caso seu julgado por um juiz imparcial. O que é um juiz imparcial? É um juiz equidistante, um juiz que fica separado das partes, tem uma atuação distinta das partes. É um juiz que não pode ingressar no processo em favor das partes, inclusive adotando estratégia comum em favor das partes. E no caso da audiência no Senado, me preocupou muito isso. Né? A tese de que é normal, é natural, isso não é normal, isso não é natural. Eu sou juiz, eu posso dizer que a maioria dos juízes, todos os juízes, aliás, que eu conheço, que eu tenho o prazer de conhecer, das mais diversas orientações, seja orientações ideológicas, orientações de entendimento, nenhum desses juízes faz isso. Então isso não é normal, isso não é natural. Sim. Mas eu tenho medo que isso comece a se tornar natural, né? E de modo que a sociedade brasileira perca esse direito básico de qualquer sociedade civilizada, que é ser submetida a juízes imparciais. Agora, a gente percebe, desculpe, pelo discurso, por exemplo, do Bolsonaro, que ele pega tudo que de bom, entre aspas, a Lava Jato conseguiu, a devolução de milhões, estancar a sangria e etc, das estatais e coisas assim, como que para justificar essas irregularidades do Moro. Quer dizer, não, olha, ele pode ter feito alguma coisa, mas o trabalho dele, não sei o quê, ele é um herói nacional. Uma coisa não justifica a outra, né? Instituições civilizadas, instituições dentro de um Estado democrático de direito, não admitem os fins justificam os meios. Por quê? Porque uma violação dessa espécie, ela é muito perigosa porque não atinge apenas as pessoas julgadas por o juiz, o que já seria muito grave, diga-se de passagem, mas elas formam o que a gente chama de precedente. Ou seja, se você disser que esse tipo de conduta é normal, esse tipo de conduta é válido, isso vai valer para todos os processos. Então, por exemplo, se você, por um acaso, está dirigindo um veículo, se acidenta no veículo com outro motorista, entra com ação contra esse motorista que bateu no seu carro e que te causou prejuízo. Ora, já pensou se o juiz começar a trocar mensagens
via telefone, via celular, com o advogado da outra parte, você vai se sentir seguro? Não vai se sentir seguro. Então esse é o grande problema, um problema para a sociedade como um todo, né? Os supostos fins não justificam. Até porque, para você dizer se um determinado político, se um determinado agente público é ou não é corrupto, esse político, esse agente público tem que ser submetido a um julgamento imparcial, a um julgamento que a gente chama no direito ao devido processo legal, né? Que é o direito da pessoa ser julgada por um juiz imparcial, por um juiz que seja equidistante das partes. Então, nem esse fim pode ser invocado de forma alguma, porque você não sabe quem não é e quem não é corrupto se não há um julgamento justo. As pessoas tendem a associar a corrupção com dinheiro. Mas esse tipo de ação irregular do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, é uma corrupção. Olha, é um termo muito forte, mas eu lembro muito bem que no auge da Lava Jato, a Associação Juízes para a Democracia, que na época eu presidia, não presido mais, mas na época eu presidia, emitiu uma nota que tinha um título: Não se combate a corrupção corrompendo a Constituição. Né? Então, na medida em que você faz julgamentos parciais, você está corrompendo a Constituição, você está corrompendo todo o nosso Estado democrático de direito. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.